A menina fantasma da BR-101. O caso real que assombra o Brasil há décadas. Você conhece a BR-101? Mais do que uma simples rodovia, ela é uma artéria viva que atravessa o Brasil de norte a sul, unindo paisagens, sotaques e histórias. Mas há quem diga que, em certos trechos, ela conecta algo muito além do físico. O mundo dos vivos com os ecos inquietos dos mortos. Antes de mergulharmos na história assustadora do espírito da menina na BR-101, já peço que você se inscreva no News Web Doc. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Seu comentário também é muito importante para nós. Ele ajuda o canal a crescer e faz com que mais pessoas conheçam casos reais que desafiam o sobrenatural. Aqui, cada inscrição e cada interação são essenciais para continuarmos trazendo conteúdos exclusivos, misteriosos e envolventes. Então não esqueça, inscreva-se, curta, comente e compartilhe, porque sua participação mantém vivo o trabalho de desvendarmos juntos os segredos mais obscuros. Agora prepare-se. Essa história vai mexer com seus sentidos e te levar a um mundo onde o terror e o mistério caminham lado a lado. Entre os municípios de Igaraçu e Goiânia, no estado de Pernambuco, existe um segmento da estrada envolto em um silêncio pesado, quase sufocante. É ali, sob o breu das madrugadas e o sopro gelado do vento que corta o asfalto, que testemunhas afirmam ver uma figura solitária. Uma menina de aparência frágil, pele translúcida e um vestido branco esvoaçante, parada à beira da pista. Ela não grita, não corre, apenas espera. E quando algum motorista reduz a velocidade, tomado pela dúvida ou pelo instinto de ajudar, ela ergue o braço e pede carona. O que acontece a seguir desafia qualquer explicação lógica e marca para sempre aqueles que ousam parar. Relatos que atravessam gerações. O primeiro registro documentado dessa entidade arrepiante remonta ao ano de 1979. Um caminhoneiro veterano, conhecido apenas como Seu Domingos, conduzia sua jornada solitária durante a madrugada quando avistou, à beira da estrada, uma criança aparentemente perdida. Era por volta das 3 da manhã. Sem pensar duas vezes, ele parou o veículo. A menina parecia ter cerca de 10 anos. Estava parada sob a névoa baixa, com um vestido branco encardido e os cabelos colados ao rosto pela umidade. Subiu na boleia sem dizer palavra. Seus olhos opacos e profundos não focavam nada, como se estivessem presos em algum ponto distante do tempo. Tentando aliviar o clima tenso, Domingos puxou conversa. A resposta veio como um sussurro gelado. Aqui dói. Ele mal teve tempo de reagir. Minutos depois, ao lançar um olhar casual para o lado, Seu Domingos percebeu que o banco do carona estava completamente vazio. A porta permanecia trancada. Nenhum som, nenhum sinal de que alguém realmente tivesse estado ali. Tomado pelo pânico, ele freou bruscamente, desceu em desespero e iluminou a escuridão com a lanterna. Mas não havia nada, nem pegadas nem barulho na vegetação. Apenas o vento e um silêncio que parecia observá-lo de volta. A partir daquela década, relatos semelhantes começaram a surgir com frequência alarmante. Caminhoneiros, motociclistas e até passageiros de ônibus noturnos passaram a relatar encontros com a mesma figura. Uma menina espectral, que surge entre 2 e 4 da madrugada, sempre no mesmo trecho sombrio da BR-101. O que antes era tratado como superstição regional se espalhou como uma praga silenciosa, transformando a lenda em pavor coletivo, uma tragédia enterrada no passado. Para muitos estudiosos do oculto e moradores da região, o mistério que envolve a menina da BR-101 tem um nome: Lívia. Segundo arquivos resgatados do Diário de Pernambuco, uma tragédia marcou aquele trecho da rodovia em 1966. Na noite do dia 12 de agosto, um carro com uma família de classe média colidiu violentamente com um caminhão carregado de madeira.
O impacto foi tão brutal que o veículo menor foi lançado para fora da pista e explodiu em chamas no mato fechado. Quando os bombeiros chegaram, encontraram os corpos carbonizados dos pais, irreconhecíveis, mas identificados pelos documentos no porta-luvas. Contudo, o que nunca foi encontrado foi o corpo da menina que os acompanhava. Lívia tinha apenas 10 anos. Houve buscas intensas. Vasculharam o terreno por dias. Usaram cães farejadores, helicópteros, chegaram a escavar áreas próximas à cratera deixada pelo impacto. Nada. Nenhum vestígio. Nenhuma explicação. Era como se a menina tivesse desaparecido no ar, ou ficado presa entre os mundos. Desde então, a lenda não parou de crescer. Muitos acreditam que Lívia jamais deixou o local, que seu espírito perambula perdido, revivendo eternamente os últimos momentos de sua vida, esperando por um reencontro, ou quem sabe, por justiça. E assim, a figura de uma garota sozinha na estrada deixou de ser apenas uma história de beira de fogo e passou a ser um símbolo trágico e aterrorizante de algo que nunca foi resolvido. E talvez nunca será. O caso do taxista em 2008. Um encontro que mudou uma vida. Entre os relatos mais perturbadores envolvendo a menina fantasma da BR-101, um se destaca por seu nível de detalhe, impacto emocional e repercussão. O caso vivido por Antônio Carlos, um experiente taxista da cidade do Recife. Na madrugada de 3 de novembro de 2008, ele voltava de uma corrida feita no litoral norte, guiando sozinho por um trecho pouco iluminado da rodovia, já próximo do município de Goiânia. O relógio marcava 3 horas e 12 minutos quando, sob a fraca e pulsante luz de um poste enferrujado, Antônio avistou uma figura imóvel à beira do asfalto. Era uma menina, pequena, pálida, de cabelos longos e vestida com algo branco que parecia encharcado. Ela não chorava, não gesticulava, apenas olhava, fixamente como se já o esperasse. Instintivamente ele parou o carro. Sem dizer uma palavra, a garota entrou no banco de trás e com voz baixa e arrastada, apenas murmurou: "Leva para casa da vovó." Durante todo o trajeto, ela indicava os caminhos com gestos lentos, apontando sem sequer olhar pela janela. Era como se ela conhecesse cada curva, cada atalho, mesmo com os olhos vidrados no nada. Antônio relatou que o ar dentro do carro ficou gelado, e o rádio do painel falhava em estática, mesmo sem sinal de interferência externa. Após cerca de 20 minutos, chegaram a uma antiga estrada de terra encoberta por mato alto, que levava a um sítio em ruínas. A casa, escura e claramente abandonada, parecia ter sido engolida pelo tempo. Ainda assim ele buzinou. 1, 2 vezes. Ninguém apareceu. Foi quando se virou para perguntar à menina se tinha certeza do local. E o banco traseiro estava vazio. Não havia barulho de porta. Nenhuma movimentação. Apenas marcas de água escura no tecido, como se alguém molhado estivesse sentado ali há instantes. Atordoado, Antônio permaneceu imóvel por minutos. Depois, ainda em choque, dirigiu até o posto policial mais próximo e contou tudo. Horas depois, oficiais confirmaram o que tornaria o caso ainda mais sombrio. O sítio em questão estava desabitado há mais de 2 décadas. Segundo registros locais, ali morava uma senhora chamada Iracema, que faleceu nos anos 80. Ela era, segundo boatos antigos, a avó de uma menina que morreu tragicamente em um acidente nas proximidades da BR-101. Desde aquela noite, Antônio nunca mais dirigiu durante a madrugada. E até hoje, se você conversar com taxistas veteranos da região, ouvirá o nome dele como um dos poucos que viram a menina de perto e voltaram para contar. Mistério, lamento e terror noturno. A presença que espreita a BR-101. O que mais intriga nos relatos da menina fantasma da BR-101 é a consistência dos detalhes, como se todos tivessem presenciado o mesmo pesadelo.
Ela é descrita como pálida como a lua cheia, de cabelos longos e desgrenhados, olhos fundos e negros como um poço sem fim, vestindo sempre um traje branco encharcado, como se tivesse saído de um naufrágio ou de um velório. Mas o que realmente causa calafrios é o comportamento. Em algumas aparições ela permanece imóvel à margem da estrada, encarando os faróis dos carros com um olhar vazio e fixo. Em outras, surge no meio da pista, fazendo motoristas frearem bruscamente ou desviarem com violência, quase sempre em vão. Há casos em que ela simplesmente entra nos veículos, em silêncio, e evapora minutos depois, deixando para trás um silêncio sepulcral e um rastro de pavor. Um dos episódios mais conhecidos aconteceu em 2014, quando 2 jovens universitários retornavam de uma festa em direção a Igaraçu. Segundo o boletim de ocorrência, eles colidiram violentamente contra um poste após tentarem desviar de uma menina atravessando a pista com os braços abertos. O mais estranho, não havia marcas de frenagem, nem vestígios de pegadas no asfalto molhado. Apenas o relato de uma presença e o olhar aterrorizado dos sobreviventes. Alguns especialistas chamam o fenômeno de alucinação coletiva. Outros de histeria. Mas os moradores da região sabem que há algo mais. Um frio cortante que surge do nada. Um sussurro abafado no banco de trás. Um lamento que paira no escuro, entre um piscar de farol e outro. Ela não grita. Ela não corre. Ela apenas aparece, observa e desaparece. E aqueles que a veem nunca esquecem. Um aviso sobrenatural ou uma alma condenada. Especialistas em fenômenos paranormais afirmam com convicção. O espírito de Lívia não encontrou descanso. Está preso entre mundos, clamando por justiça que nunca chegou. Sua aparição não é mero acaso. É um grito angustiante que atravessa o silêncio da noite. Um pedido desesperado por ajuda que ecoa no vazio. Para muitos religiosos, a presença da criança se revela nas horas mais sombrias, quando a dor e o sofrimento atingem seu ápice, como um aviso fatal. Lívia surge para alertar os vivos sobre os perigos invisíveis que rondam a impetuosidade humana. A pressa cega, o abandono cruel, a irresponsabilidade que pode condenar almas e corações. Mas o que verdadeiramente aterroriza é a convicção de alguns estudiosos. Aquilo que se manifesta não é apenas uma alma perdida, mas o prenúncio de algo muito mais sombrio. Um véu sagrado que separa o mundo dos vivos do abismo das trevas está sendo rasgado. E Lívia é o aviso sinistro, a primeira sombra a emergir desse abismo, anunciando uma presença maligna que se aproxima, trazendo consigo uma escuridão que pode engolir tudo que conhecemos. A menina fantasma não é apenas uma vítima. É o presságio de uma força ancestral e aterradora, pronta para se libertar e espalhar o terror. Nas noites em que a névoa se adensa e o silêncio se torna quase palpável, moradores relatam sentir uma presença que vai além do simples medo. É como se o ar ao redor se tornasse mais denso, pesado, carregado de uma energia inquietante e sufocante. Relatos descrevem sons distantes de risos infantis que rapidamente se transformam em lamentos cortantes, vozes sussurrantes que parecem ecoar dos cantos mais obscuros da casa onde Lívia teria vivido seus últimos momentos. Testemunhas afirmam que, ao cruzar certos locais, sentem arrepios que não têm explicação racional, e que sombras parecem ganhar vida própria, contorcendo-se e movendo-se de maneira antinatural. A sensação é de que algo ou alguém observa, espera e talvez até julga. E para muitos, essa presença vai além de um espírito inquieto. Parece carregar uma fome por reconhecimento, um desejo ardente de que sua história não seja esquecida. Porém, mais perturbador ainda, é o crescente aumento de fenômenos inexplicáveis na região. Objetos que se movem sem toque, luzes que piscam em padrões erráticos,
e uma sensação constante de que o tempo e o espaço se distorcem como se um portal invisível estivesse se abrindo lentamente diante dos olhos dos moradores. É como se o mundo entre o real e o sobrenatural começasse a se sobrepor, tornando a linha que separa ambos cada vez mais tênue e perigosa. Diante disso, muitos se perguntam: será que o sofrimento de Lívia está apenas começando? Ou seria essa apenas a sombra inicial de uma ameaça muito maior, que pode desencadear um terror sem precedentes? A resposta permanece oculta nas brumas da noite, onde apenas os mais corajosos ousam buscar, ou ouvir, a verdade por trás daquele olhar espectral que nunca se apaga. O espírito da menina Lívia não é apenas uma lembrança vaga ou uma aparição passageira. É uma presença que impregna o ar, marcando para sempre o lugar onde sua vida foi tragicamente interrompida. Aqueles que cruzam o caminho dessa espectral criança sentem, além do frio cortante, uma mistura de tristeza imensa e um alerta silencioso, como se ela carregasse o peso de uma verdade que ninguém ousa encarar. A figura pálida de Lívia aparece nos momentos em que a escuridão parece mais densa. Seus olhos vazios refletem uma dor tão profunda que parece capaz de atravessar o tempo e o espaço. Há quem diga que sua alma, presa entre o mundo dos vivos e o além, está condenada a vagar, atormentada não só por sua própria tragédia, mas por algo muito mais perverso que ronda o local. Uma sombra invisível que se alimenta do medo e do sofrimento. Testemunhas relatam que, quando a menina surge, ela não está sozinha. Sussurros gélidos permeiam o ambiente. Vozes abafadas que parecem tentar comunicar segredos antigos e esquecidos. Às vezes, sua imagem aparece junto a outras formas sombrias, indistintas, como se Lívia fosse um farol, uma luz frágil que indica a existência de um mal ancestral, que se esconde nas profundezas daquela terra marcada. E enquanto a sua aparição cresce em intensidade, também cresce o receio daqueles que a conhecem. O fantasma de Lívia não é apenas uma vítima do passado, mas um aviso sombrio para os vivos. Um chamado urgente para que parem e escutem antes que algo irreversível aconteça. A linha entre proteção e aviso se desfaz, e o espectro infantil permanece ali, imóvel, esperando que alguém finalmente compreenda o que ela tenta revelar, antes que seja tarde demais. O espírito de Lívia permanece silencioso e implacável, um lembrete sombrio de que nem toda história encontra seu fim no descanso. Ela é a voz esquecida, o grito sufocado na escuridão, a presença que insiste em atravessar o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Seu olhar vazio perfura a alma dos que ousam encarar o mistério que envolve sua existência, deixando um rastro de medo e angústia que dificilmente será apagado. Mas a verdadeira pergunta que fica no ar, gelada como o vento que sopra nas noites sem lua, é esta: será que a menina Lívia está apenas perdida, buscando paz? Ou seria ela o último aviso antes de uma sombra muito mais profunda e aterrorizante descer sobre este mundo? Algo tão antigo e maligno que nem mesmo as chamas do exorcismo ou as preces mais fervorosas podem deter. A presença que habita aquele lugar não se contenta com o silêncio. Ela quer ser ouvida, sentida, temida. E enquanto sua força cresce, a linha que separa o real do sobrenatural se desfaz em pedaços, deixando para trás apenas a promessa de que o terror, uma vez despertado, nunca mais se cala. Agora cabe a você, que escutou essa história, que sentiu a pressão desse medo invisível, decidir se quer se aproximar desse mistério ou se afastar para sempre. Mas lembre-se, ignorar o chamado do espectro de Lívia pode ser um erro fatal. Porque no silêncio da noite, quando tudo parece adormecido, algo está acordado. Algo que não esquece. Algo que não perdoa. E ela está esperando. Obrigado por acompanhar até aqui essa história inquietante e cheia de mistérios que rondam o espírito da menina Lívia.
Se você sentiu a presença dessa narrativa, se o arrepio percorreu sua pele, saiba que há muito mais histórias como essa esperando para serem reveladas. Não esqueça de se inscrever no News Web Doc, ativar o sininho para não perder nenhuma investigação e deixar seu comentário contando o que achou. Sua opinião é essencial para que possamos trazer conteúdos cada vez mais impactantes e envolventes. Aqui, mergulhamos fundo nos casos mais sombrios, nas lendas que desafiam a razão e nos avisos que o mundo espiritual tenta nos enviar. Junte-se a essa comunidade de curiosos e corajosos que não tem medo de encarar o desconhecido. Nos vemos no próximo mistério. Até lá, cuidado com as sombras. Elas podem estar mais perto do que você imagina.